Grande abraço a todos, vamos para mais dicas litúrgicas. Desta vez uma coisa um pouco mais profunda. Se trata da linguagem litúrgica. A linguagem litúrgica é exatamente aquilo que é proferido na liturgia. E esta linguagem litúrgica, esta proclamação litúrgica, esta fala litúrgica, ela tem origem, não pode ter origem num texto escrito, que se compõe do missal romano, onde existem as orações presidenciais de todos os tempos litúrgicos, de todos os dias, as orações eucarísticas, as bênçãos, enfim, todas as orações pronunciadas pelo presidente, o presbítero. Só ele. É atividade só ele, como diz a Sacrosanto Concilium. Na igreja, cada um tem a sua parte. E a parte presidencial é reservada ao presidente e ele, na sua consciência, obedecendo exatamente aquilo que é regra litúrgica, não pode transferir para ninguém aquilo que lhe compete. Não pode transferir, por exemplo, como eu já vi a Assembleia toda rezando as orações presidenciais, da oração do dia chamada coleta, a oração sobre as oferendas, sobre a comunhão. Isto é prerrogativa do presidente da celebração e, obviamente, a oração eucarística. Depois nós temos os lecionários. São 3 tipos de lecionários. Lecionários são os livros das leituras. Nós temos o lecionário do tempo comum, por exemplo, que é o lecionário que se usa todos os dias, que tem uma alternativa de 2 leituras, ano par e ano ímpar, e o Salmo, a aclamação ao Evangelho e o Evangelho. O Evangelho não muda, ano C será sempre o mesmo Evangelho durante a semana. E assim por diante. E aos domingos também nós temos o lecionário, aí é o lecionário dominical. Para memórias obrigatórias de santos e santas, nós temos o lecionário chamado santoral. Portanto, 3 lecionários. O dominical, o diário, o de cada dia, o lecionário comum, e, falei dominical, de cada dia, e o santoral. Nós temos também o evangeliário. O evangeliário é onde, nas festas, nas missas mais solenes, é entrado com muita solenidade, e ele é diferente do lecionário, porque ele é bordado, ele tem uma capa muito pesada, e só inclui os evangelhos dos domingos e das solenidades. Festas, domingos e solenidades. Muito bem, esse é o evangeliário. Aí o que eu estava querendo dizer que esse é o texto escrito que é proclamado enquanto é lecionário ou oração, na forma de oração quando é o missal romano. É o texto escrito. Nós temos uma fala também nas monições, que podem ser da criatividade do presidente. O que são monições? São aquelas introduções que se fazem no ato penitencial, depois a introdução das preces comuns dos fiéis, que eu saiba, são só estas monições. E, naturalmente, esses textos são falados. O texto escrito, ele é a base de um texto falado, proclamado e orado. Alguém pergunta, o que é mais importante na liturgia? O texto escrito ou o texto falado? Se eu pegar um livro, um missal, e ler aquele missal em casa, resolve o meu problema? Ou se eu chegar na igreja sozinho e ler aquilo tudo que está lá no folheto da missa, resolve o meu problema? Não, 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 não. Aquilo ali é base. A liturgia é falada. São Paulo diz ex audito, deve entrar pelo ouvido. Pela leitura, não. Tanto que em muitos lugares se recomenda que os fiéis não fiquem agarrados a folhetos ou a textos escritos,
que eles ouçam. É claro que muitas vezes isso não é muito prático, porque a oração eucarística no Brasil, não em outros países, no Brasil tem aquelas intervenções dos fiéis na oração eucarística, eles precisam ter isto por escrito. E também os cânticos, obviamente, e o serviço de som nem sempre é muito bom, então precisa da muleta dos textos escritos. Mas em muitas igrejas não tem, ou não ser um essencial. Por exemplo, você vai à missa na Catedral de Paris, você tem um folheto, mas o folheto só tem a música de entrada com a partiturazinha da antífona, depois você tem as leituras em várias línguas e basta. O canto do responsório, a partiturazinha com o salmo, e basta, não tem mais nada. Os fiéis, depois, a oração eucarística, eles participam ouvindo. Muito bem. E tem uma forma também de linguagem litúrgica que é cantar. Todos os textos litúrgicos que são falados podem ser cantados. Você pode cantar todas a acolhida, o início, as leituras, as saudações, as intervenções da Assembleia, a oração eucarística. Pode cantar tudo, do em nome do Pai até ide em paz. Tudo. As leituras também podem ser cantadas. Não é o nosso costume, mas podem ser. E é a forma mais interessante da liturgia acontecer, como na igreja ortodoxa e também nos mosteiros e em alguns lugares onde o padre tem bom traquejo com música, sabe ler as partituras, e tem um grupo também de sustentação que saberia responder a tudo isso, né? Quando essas coisas todas acontecem, nós temos a melhor liturgia, porque cantando se reza 2 vezes. É só para lembrar que o cardeal Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes, quando era arcebispo de São Paulo, ele é de saudosa memória, ele ia celebrar a missa do dia num convento de freiras, ele cantava tudo, ele gostava. Grande abraço a todos, até a próxima.